É sempre um prazer para mim, meus irmãos, estar aqui com o pastor Marcos. Eu realmente tive o privilégio de ser pastor dele. E hoje, na igreja da Pauliceia, eu ensino os meninos, principalmente os mais jovens, os meninos, a trabalharem como o pastor Marcos sempre trabalhou na igreja. Com amor, com dedicação, com carinho, né? E eu sempre uso o pastor Marcos como exemplo. Falo, olha, o pastor Marcos Bombo começou lá na igreja, fazendo de tudo na igreja e mais um pouco. E graças a Deus, depois de alguns anos trabalhando, hoje nós temos lá um grupo de jovens, adolescentes principalmente, que estão seguindo os mesmos passos. E eu vejo neles, então, futuros líderes da igreja, futuros pastores, futuros homens e mulheres de Deus comprometidos com o Evangelho. E sabe o que eu estava pensando, irmão? Sem nenhuma demagogia, Deus conhece meu coração. Pastor Marcos, eu estava sentado ali, louvando a Deus, ouvindo essas ministrações, e eu fui muito abençoado durante esse louvor. E sabe o que me veio no meu coração? Eu nunca tinha pensado isso. Eu vou pregar em algumas igrejas, conheço a maioria das igrejas quadrangulares, já preguei a maioria delas talvez, mas foi a primeira vez que veio no meu coração o seguinte sentimento: se eu fosse membro de igreja, se eu deixasse um dia de ser pastor da igreja, eu frequentaria essa igreja aqui, irmãos. Frequentaria com muita tranquilidade, porque vocês são pessoas de Deus, pastoreadas por um homem de Deus, e eu senti a presença de Deus aqui nesse lugar, sem nenhuma extravagância, sem nenhuma apelação, apenas unção de Deus, que é o que realmente importa. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o pastor Marcos, a sua esposa, a liderança e todos os irmãos aqui, em nome de Jesus. Outra coisa que me surpreendeu foi o tanto de gente vindo ofertar. Eu falei, meu Deus, que igreja abençoada, que povo comprometido, povo que entendeu a importância de semear no reino de Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero, nesse momento, pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, que é o tema da nossa campanha. Nossa campanha, o tema é que ele cresça e que eu diminua. E quem falou isso não foi outro senão o maior homem de todos os nascidos de mulher, conforme dito pelo próprio Senhor Jesus, o João Batista, o batizador. João, o batizador, por isso João Batista. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, diz assim: ele, Jesus, ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Amém? Hoje eu queria falar com os irmãos sobre a obediência. Se você quer um 2025 abençoado, se você quer que o seu 2025 seja um ano de vitória, irmão, de vitória, em todos os aspectos. Se você quer que 2025 seja um ano em que você impõe as mãos sobre enfermos, ore repreendendo a enfermidade e eles sejam curados, demônios expelidos, lares abençoados, prosperidade emocional, espiritual e até mesmo financeira. Então, saiba de uma coisa: se você obedecer e deixar que ele cresça, ele vai crescer e você vai crescer junto no nome de Jesus, amém? E sua vida vai ser abençoada. Então quero que você guarde isso. Repita comigo: obediência é fonte de bênção. Feche seus olhos um instante. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco nesse momento. Eu sei que a tua unção está aqui, Pai. Desde que entrei, senti a tua graça aqui. E agora eu quero apenas e tão somente que o Senhor fale com essa igreja. Que não seja eu, mas o Senhor, apenas me usando como instrumento, como servo, e que o Senhor fale com cada um de nós, com cada irmão e cada irmã que está aqui, em nome de Jesus. Que assim seja. Todo o povo do Senhor diga amém. Irmãos, em Lucas capítulo 7, versículo 21, está exatamente as falas de Jesus, quando ele se refere a João Batista e diz: este homem, dos nascidos de mulher, este homem é o maior de todos. Ou seja, com exceção de Jesus, que teve um nascimento espiritual, um nascimento miraculoso, dos que tiveram nascimento normal, todos da raça humana, todos eles são menores do que João Batista. Então, meus irmãos, isso deixa claro que João Batista, ele foi maior do que os patriarcas. Os patriarcas tão venerados,
tão comentados, tão pregados nas nossas igrejas. Abraão, Isaac, Jacó, os fundadores do povo de Deus, os patriarcas, os que iniciaram a caminhada de fé com Deus, a revelação do Deus único. Jesus disse: João Batista é maior do que eles. João Batista também, irmãos, foi maior do que Moisés, o grande libertador do Egito, o homem que ditou as leis, o homem que fundou o estadista, que lançou as bases para a fundação de uma nação. Jesus disse que João Batista era maior do que Moisés. Jesus disse que João Batista era maior do que os profetas que nós tanto gostamos e tanto pegamos os ensinamentos deles, as palavras deles, como referência para a nossa vida. Jesus falou: João Batista foi maior do que Elias, João Batista foi maior do que Isaías, João Batista foi maior do que Isaías, Jeremias, maior do que todos os profetas. Que coisa impressionante! Maior do que os reis, maior do que o grande rei Davi, que é referência para Israel até hoje como o maior de todos os reis, referência também para a igreja cristã aqui no Brasil. João Batista foi maior do que ele. João Batista foi maior do que os sacerdotes que ministravam na casa de Deus, no primeiro templo, depois no segundo templo, que faziam os rituais. E João Batista foi muito maior do que eles. E João Batista foi, inclusive, meus irmãos, maior do que todos os apóstolos, maior do que Pedro, maior do que Tiago, maior do que o grande apóstolo Paulo, o doutrinador da igreja, responsável por 2/3 do Novo Testamento. Puxa vida, que figura magnífica João Batista! Embora Jesus tenha declarado com a sua boca que João Batista era o maior dentre todos os homens, nós falamos pouco dele e observamos pouco João Batista. E uma das demonstrações da grandeza de caráter de João Batista estava na sua obediência. Quando as pessoas confusas a respeito de quem João Batista realmente era, vão e falam com ele: você é o Messias que nós devemos esperar? Quem é exatamente você? Você é um dos profetas que ressuscitou, porque havia uma corrente do judaísmo que acreditava em uma espécie de reencarnação. Quem é você? Você é o Messias? Quem você é? Ele disse: não, eu não sou o Messias. Eu sou apenas aquele que prepara os caminhos do Senhor. Eu sou apenas aquele que antecipa as coisas, que vem anunciando que virá e pisará na terra, Rei de reis e Senhor de senhores. Eu estou apenas anunciando que o Deus se fará carne, se tornará homem, habitará entre nós e salvará todos aqueles que creem no seu santo nome. Convém que esse homem, que esse Senhor, que esse Deus encarnado, que ele cresça e que eu diminua. João Batista estava dizendo: eu vou sair de cena, daqui a pouco acaba o meu tempo aqui, mas ele vai crescer, e ele vai crescer, e ele vai crescer muito, e vai crescer muito, e vai crescer muito, e ele vai alcançar todos os corações sedentos de Deus. Ele não virá só para Israel, mas ele virá para todos aqueles, para todas as nações que o invocarem como Senhor e Salvador. Convém que ele cresça, e ele vai crescer, e eu vou diminuir, eu vou desaparecer. Depois de algum tempo, meus irmãos, pouco tempo, João Batista é preso, e depois de preso, ele é decapitado. E como ele próprio havia profetizado a respeito de si e do seu ministério, realmente ele desapareceu. Mas o Filho do Homem continuou crescendo e alcançou os nossos corações no dia de hoje. Amém? O que nós temos na figura de João Batista, meus irmãos? Nós temos o seguinte: um homem que entendeu o plano de Deus para a vida dele. Deus tem um plano para a sua vida, amém? Amém, irmão? Nós precisamos voltar, a igreja brasileira precisa começar a voltar a entender e a acreditar que Deus tem um plano com cada um dos seus filhos, que o evangelho não é de massa, o evangelho alcança em massa muitas vidas, mas depois Deus tem um plano com cada um de nós, e o plano de Deus conosco é um plano de bênção, um plano de vitória, um plano de sucesso para a glória do nome dele, amém? Mas nós precisamos entender o plano de Deus na nossa vida, porque o plano de Deus na minha vida, de sucesso na minha vida, de bênção na minha vida, com certeza não é o plano na vida do pastor Marcos, da esposa dele, não é o plano na sua, e o seu não é daquele outro irmão, e assim por diante.
Um dos grandes problemas hoje do Evangelho é que ele está sendo massificado. E as pessoas estão achando que se eu fizer certos rituais, vai acontecer igual para todo mundo. Não, não vai. E aí a pessoa se frustra. Porque às vezes acontece na vida de um, de outro, que era o plano de Deus, mas na vida da maioria não acontece. E a pessoa se frustra e abandona Deus. Existem estatísticas, irmãos, que mostram que o número de pessoas, de cristãos frustrados que estão abandonando as igrejas, deixando de congregar, é quase tão grande quanto o número de pessoas que estão aderindo ao Evangelho. Se continuar nessa proporção, daqui a alguns anos, talvez nós tenhamos mais descrentes do que crentes. E parte disso, irmão, é por causa do Evangelho massificado, o Evangelho de números, o Evangelho padrão. Você não é número para Deus. Repita comigo: eu não sou um número, eu sou especial, eu sou exclusivo. Você é imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Quando você se converteu, Ele passou a ter um plano na sua vida. E se você entender o plano dEle e aceitar o plano dEle na sua vida, você poderá dizer: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Amém? E quando nós entendemos o plano de Deus na nossa vida e nós aceitamos o plano de Deus na nossa vida, não há frustração, porque Deus não joga nem para empatar, quanto mais para perder. Deus sempre ganha o jogo. Amém? Nós temos lutas e temos dificuldades, porque o próprio Senhor Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas Ele também disse: tenham bom ânimo. Então as lutas e dificuldades virão, nas vidas de uns mais, de outros menos, mas elas virão, mas nós estamos com aquele que nos garante a vitória. Amém? Aquele que nos dá o suporte, aquele que nos abençoa. Nós estamos no time que está vencendo, irmãos. Glória a Deus. João Batista é um exemplo disso. Um homem que entendeu o plano de Deus na vida dele. Um homem que não quis se igualar a ninguém. Ele apenas aceitou que Deus tinha um plano na vida dele. E é por isso que eu quero que fique bem claro para você, que não será a campanha em si que vai te abençoar. Não serão participações religiosas que vão mudar a nossa vida. Às vezes nem a oração muda a nossa vida, nem a frequência no culto muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é a obediência à palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu queria citar, antes de falar da obediência, para finalizar, eu queria apenas citar alguns exemplos do que a desobediência pode causar. A maioria, meus irmãos, dos fracassos que nós temos nas nossas vidas, a maioria dos erros, a maioria dos tropeços que nós cristãos temos na vida, está relacionada à desobediência. Não está relacionada à falha de Deus. Não está relacionada ao não cumprimento da palavra de Deus. Deus não perdeu o poder. Deus não está menos preocupado com o seu povo do que esteve lá atrás. A palavra declara que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, meus irmãos? Então Deus continua sendo o mesmo. Mas por que nós temos hoje uma geração de crentes? Talvez não seja o caso dessa igreja, estou falando de uma forma genérica. Por que nós temos uma geração de crentes que não conseguem caminhar em linha reta, não conseguem caminhar pela frente, passam a vida às vezes orando, cantando, até tem cargo na igreja, participa de todas as campanhas, culto de libertação, mas a vida não flui, a vida não vai para frente. O problema, meus irmãos, essencial, está na obediência. São pessoas que são evangélicas, mas não são exatamente obedientes à palavra de Deus. Deixa eu dar alguns exemplos rapidamente do que a desobediência pode fazer na nossa vida. Gênesis capítulo 3, versículos 22 ao 24, vai nos mostrar o seguinte, que a desobediência tirou Adão e Eva da presença de Deus, da presença plena de Deus. Eles viviam a plenitude da presença de Deus, eles moravam no paraíso, eles falavam com Deus, eles eram tratados pelo próprio Deus. Havia uma manifestação plena, não parcial, limitada pelo pecado, pela nossa limitação. Não havia limitação, era a plena manifestação de Deus na vida deles. Mas um dia eles resolvem desobedecer a Deus.
e pela desobediência. Não houve falha em Deus, não houve falha no caráter de Deus, não houve nada. Pela desobediência, eles perderam o paraíso. Eles perderam o privilégio de ter a presença plena de Deus em suas vidas. Às vezes, meus irmãos, o problema nosso não é outro, senão que somos um pouco desobedientes. E aí nós começamos a limitar o agir de Deus na nossa vida. Não porque falte o poder para o Senhor, mas porque, às vezes, impelidos pela nossa desobediência, nós acabamos limitando o agir de Deus e o plano de Deus na nossa vida. Josué capítulo 7, versículo 25, vai nos mostrar uma história, a história de Acã. Eu sei que os irmãos, estou ligado, que os irmãos assistiram a novelinha da Record, lá, os 10 Mandamentos, tem esse acontecimento aqui. A família de Acã acabou sendo destruída. A família de Acã foi morta apedrejada, e o próprio Acã foi morto apedrejado. Por quê? Houve falha em Deus? Não. Ele não cria em Deus? Não. Desobediência. Quantas famílias estão sendo destruídas por causa da desobediência? Mas a família toda vai na igreja, a família toda tem cargo. Irmão, Deus não se impressiona com cargo, Deus não se impressiona com igreja, Deus se impressiona com corações convertidos e obedientes a Ele. É com isso que Deus se impressiona. Quantas famílias estão sendo destruídas pela desobediência, por não estarem praticando a palavra de Deus dentro de casa. Nós temos um outro exemplo aqui em Mateus capítulo 27, versículo 5. A desobediência levou Judas à morte. Irmãos, Judas ele foi escolhido a dedo por Jesus. Jesus olhou e disse assim: Judas, eu quero você, vem cá, Judas. Judas não foi escolhido assim, irmãos, na baciada, não. Esse tanto aqui, vem aqui, aí tem esses 10, 20 aí, esses 12 aqui, 12, vem aqui, vocês vão ser apóstolos. Não foi assim. Jesus olhou para Judas, o viu na multidão, apontou o dedo e disse: ei, vem você aqui, vem você aqui. E Judas então torna-se um apóstolo. Judas então passa a caminhar com Jesus, passa a gozar da intimidade com Jesus. Ele vê Jesus curar enfermos, vê Jesus ressuscitar mortos, ouve as palavras sábias de Jesus, vê Jesus multiplicar pães e peixes, vê Jesus transformar água em vinho. Ele vê todo o agito espiritual. Judas vê, está ali, está junto. E Judas, meus irmãos, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, ele não era um mau caráter. Ele se arrependeu tanto da besteira que ele fez, que não suportando a dor do arrependimento, ele pôs fim à própria vida. Então isso mostra que ele não era tão mau caráter assim, como algumas pessoas pensam e como a gente gosta às vezes de falar. Tinha virtude naquele homem, tinha qualidades naquele homem, mas a desobediência de Judas o levou à morte física. Quantas mães já enterraram filhos criados no Evangelho? Filhos criados na graça de Deus, que conhecem a palavra de Deus, mas esses filhos chegam numa determinada fase da vida, um determinado momento da sua existência, dizem: eu vou cuidar agora da minha vida, vai ser do meu jeito, eu sou o dono do meu nariz. E acaba indo para as noites, acaba indo para as baladas, acaba indo para os agitos mundanos, e voltam para casa num caixão. Morreram, literalmente. Quantos crentes morreram afastados do Senhor por simples desobediência? Pessoas que conheceram, que sabem quem Jesus Cristo é, que entenderam que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas simplesmente por desobediência foram fazer aquilo que não devia, foram brincar com coisa séria, foram arriscar a sorte, e aí a coisa deu muito, muito ruim para a vida deles. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, preste atenção, que essa palavra é de libertação para a vida de muitos que estão aqui. Não basta saber sobre Deus. Não, eu sei sobre Deus, sim. Eu sei, eu acredito em Deus. Eu sei que existe um Deus. Isso não é suficiente. Não basta conhecer as promessas de Deus. Não, eu sei que a Bíblia tem milhares de promessas e sabe até citar alguns versículos de cor.
conhecer Deus, conhecer as suas promessas, não são suficientes para garantir uma vida de bênção e uma vida de paz e uma vida de prosperidade. Quem aqui quer uma vida de bênção, paz e prosperidade? Para isso, irmão, além de conhecer, além de saber, nós precisamos obedecer. Amém? Obedecer. Senão, não vai acabar bem. Senão nós daremos brechas, como nós vimos aqui, para que coisas ruins alcancem a nossa vida. Para ir para o encerramento, meus irmãos, eu queria dar alguns poucos exemplos de obediência. Mateus capítulo 1, versículos 20 ao 25. Se você quiser anotar para você conferir em casa, que eu não falei nenhuma heresia aqui. Mateus capítulo 1, versículos 20 ao 25. Nós vamos ver aqui um exemplo de obediência. José, pai terreno de Jesus. Vocês acham que foi fácil para ele, meus irmãos? Estamos falando de 2000 anos atrás. Estamos falando de uma sociedade extremamente machista. Estamos falando de um tempo em que as mulheres não podiam mostrar mais do que o olho, um pouquinho mais do que o olho e o nariz. Não podia mostrar nenhuma parte do corpo. Vocês acham que foi fácil para ele descobrir que a sua noiva, a sua prometida, estava grávida? Aquilo, meus irmãos, ferveu dentro de José. É claro que agora, depois da história escrita, finalizada, a gente vê as encenaçõezinhas das crianças, do teatro da igreja, nas noites de Natal, a gente acha que foi tudo muito fácil, muito simples, né? Mas aquilo causou um rebuliço, um furacão dentro da vida de José. Tanto que a Bíblia diz que ele pensava em fugir, em sair de fininha. Ele não queria expor, isso mostra que ele era um homem de bom caráter. Ele não queria expor e destruir a vida dela, mas ele também não estava disposto, na cabeça dele, a assumir um filho que não era dele e a aceitar uma traição da sua amada. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que ele tem um sonho profético, um sonho espiritual. E o anjo disse para ele: fica tranquilo aí, cara, porque esse filho aí é uma mistura de eternidade, de santidade, de espiritualidade, e uma mistura humana também, e para que o plano de Deus se cumpra, dê certo, você precisa assumir essa criança como sua, e criá-la como sua, e amá-la como se ela tivesse saído de você. E José, meus irmãos, sem questionar, ele simplesmente aceita. Vocês acham que não teve burburinho ali? A família dele, os parentes, os compadres, as comadres, os vizinhos não se tocaram do que aconteceu? Vocês acham que ele não viu um monte de desaforo, um monte de brincadeirinha de mau gosto com ele? Mas se hoje, meus irmãos, nós estamos aqui proclamando o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida, nós devemos muito a esse homem que não fugiu ao seu papel, não disse não a Deus, não desobedeceu a direção de Deus, mas disse sim: eis-me aqui, eu obedeço e farei o que o Senhor me mandar. A bênção grandiosa só pode vir na vida daqueles que obedecem às ordens grandiosas de Deus. Quer ser abençoado? Começa a obedecer o que Deus tem dado de direção para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Moisés, meus irmãos, mais um exemplo aqui, Êxodo capítulo 6, libertador do povo hebreu. Não foi fácil para ele. Foi criado 40 anos como príncipe, depois teve que sair de lá, porque havia uma sentença de morte sobre ele. Ele matou um egípcio, e a lei dizia que ele tinha que ser morto. Hebreu que era, todo mundo sabia, ficou numa situação fragilizada, não podia mais contar com a proteção da família do faraó, teve que fugir, 40 anos de deserto, e perdeu todo o traquejo, estava lá, sossegadão, pronto para se aposentar, já tinha dado entrada no INSS lá, estava tudo certo. Contaram o tempo e viram que ele tinha tempo como pastor de ovelhas, já podia aposentar. E Deus disse para ele: Moisés, eu preciso que você volte lá no seu passado, de onde você saiu corrido, fugido, humilhado, depois de ter sido príncipe. Eu preciso que você volte lá e fale com o faraó. E Moisés fala: meu pai amado, mas não dá. E ele começa a dar desculpas e dizer:
eu não consigo falar, eu não sei, acho melhor o senhor mandar outro. E Deus vai se manifestando na vida dele, e Deus vai empurrando ele, até que ele diz sim. E o fato dele dizer sim, meus irmãos, resultou em mais de 1 milhão de pessoas libertas depois de 430 anos. Quando nós dizemos sim para Deus, nós não temos ideia de quantas pessoas Deus vai usar para libertar cativos. Quando nós obedecemos a Deus, nós não temos ideia de quanta gente cativa, aprisionada, escrava nesse mundo chamado Egito, que Deus vai libertar através da nossa obediência. A obediência, meus irmãos, a obediência nos faz abençoados. A obediência nos faz vitoriosos. A obediência faz com que Ele, Cristo, cresça em nós e nós cresçamos nele. E aí, meus irmãos, as pessoas não têm outra alternativa senão olhar e dizer: aí tem realmente um homem de Deus, aí tem realmente uma mulher de Deus. Talvez não reconheça você como quadrangular, mas isso não é o mais importante. Talvez não reconheça você como evangélico, mas isso não é o mais importante. Mas com certeza vai reconhecer você como um filho, como uma filha do Deus Altíssimo. Amém, meus irmãos? Josué e Caleb, Números capítulo 32, versículos 11 e 12. Já estou terminando, meus irmãos. Quando Deus fala para Josué, fala para Moisés, manda espias lá. Vocês lembram da história? Aí vão os espias lá para espiar Jericó antes deles entrarem. E os espias voltam e dizem assim: não dá para entrar lá. Nos vimos pequenos demais diante deles, nos vimos insignificantes diante deles. Aquela é uma terra lá de gigantes. Nossos muros são impressionantes. Nós somos o quê? Apenas um povo andarilho aí, escravos, libertos, recém-libertos aí. Nós não temos história, não temos exército, não temos ninguém treinado. Nós nos sentimos muito inferiorizados. É melhor a gente não entrar lá, Moisés. Vai dar ruim para o nosso lado. E vai dar muito ruim para o nosso lado. Moisés fala, só Josué e Caleb dizem assim: não, vamos lá. Vamos lá porque tem promessa de Deus. Não foi qualquer um que nos mandou ir para lá. Nós não vamos lutar com a nossa força, com a nossa habilidade, com as nossas estratégias, nem com os nossos soldados. Nós vamos lutar dirigido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pelo Criador do céu e da terra, por aquele que manda e todos obedecem sem distinção. Josué e Caleb sabiam em quem estavam crendo. Sabiam que a promessa que Deus havia feito de que eles tomariam Jericó se cumpriria. Mas os outros disseram não, e inflamaram o povo. Vocês conhecem a história? Inflamaram o povo e eles acabaram não indo. Como resultado dessa desobediência, eles amargaram 40 anos no deserto. Eles não se perderam no deserto. Eles não saíram do Egito e se perderam, não sabiam onde estava Canaã. Eles foram proibidos por Deus de entrar em Canaã por 40 anos, até que aquela geração morresse. Só os que tinham até 20 anos sobreviveram. Deus renovou toda a população de Israel. E sabem quem foram os únicos 2 que entraram em Canaã e tinham mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, já eram senhores, jovens senhores? Josué e Caleb, porque eles obedeceram a palavra de Deus, eles obedeceram ao mandamento de Deus, eles disseram: nós sabemos em quem nós temos crido, e isso rendeu a eles, meus irmãos, a entrada na terra prometida. É a obediência que vai colocar você na terra prometida. A terra prometida é lugar de bênção, é lugar de vitórias, é lugar de luta sim, mas de vitórias. Então, quer ser abençoado, quer ter vitória na sua vida, quer ter bênção na sua vida, quer entrar na Canaã espiritual de Deus, é só obedecer que Deus vai te colocar lá. Amém? E por último, meus irmãos, Mateus capítulo 26, versículo 39, vai nos falar do maior de todos os obedientes. Agora não dos nascidos de mulher, ele é diferenciado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Todos nós, irmãos, iríamos para o inferno.
Nenhum de nós aqui, ninguém nesse mundo tem virtude suficiente para agradar a Deus que é santo, plenamente santo. Mas Jesus Cristo, pela sua obediência, Ele nos proporcionou a alegria de chamarmos a Deus de Pai. E se hoje, meus irmãos, a nossa eternidade está assegurada ao lado do Todo-Poderoso, foi exatamente por causa da obediência de Jesus Cristo. Sabe o que esse texto aqui vai dizer? Mateus vai colocar aqui? Indo pouco mais adiante, prostrou o rosto em terra. Olha que profundo esse texto aqui, irmãos. Prostrou o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus, como homem, sentiu o momento. A Bíblia chega a dizer que ele transpirou sangue, irmãos, angústia. A gente fala muito do sofrimento físico de Jesus. Embora tenha sido brutal o sofrimento físico de Jesus, foi fichinha perto do sofrimento espiritual e emocional. Os meus pecados, os seus pecados, os pecados de todas as gerações que nos antecederam, e se ele não voltar, o pecado de todas as gerações que nos sucederão, todos os pecados estavam sobre ele. E então Jesus Cristo, sentindo aquilo, como homem que era também, ele pensa em desistir. Senhor, afasta de mim esse cálice, ou seja, é pesado esse momento, é muito pesado. Mas ele diz: contudo, não seja como eu quero, mas que seja como o Senhor decidiu que será. Obediência. E por causa da obediência de Jesus, nós podemos chamar Deus de Pai agora. E o nosso destino de perdição que estava selado, a sentença de morte que havia contra nós, transformou-se em sentença de vida, transformou-se em bênção para a glória do Senhor. Amém? Então, irmão, irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você decidimos se seremos abençoados ou não, porque a decisão de obedecer ou não é nossa. Para finalizar, eu quero ler o último texto, Deuteronômio capítulo 11, versículos 26 ao 28. Sou eu que determino o que eu quero para a minha vida, é você que determina o que você quer para a sua vida. Se você quer um 2025 abençoado, quero dizer para você que isso está ao alcance da sua mão, não está dependendo de Deus, porque Ele já fez a parte dele, depende agora da nossa posição. Deuteronômio capítulo, está aqui ó, capítulo 11, versículo 26, Deuteronômio 11, 26, não está ainda, vai chegar, né? Que eu não, aqui ó, Deuteronômio 11, 26, deixa eu ficar mais aqui do ladinho, irmãos, porque eu sou alto, capaz de atrapalhar os irmãos de lerem lá, né? Prestem atenção, hoje, Deus estava falando isso através de Moisés. Prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Quem estava pondo diante deles a bênção e a maldição, irmãos? Deus. Eu estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. 27, por favor. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Quem põe, ou melhor, a bênção e a maldição estão postas diante de nós. Quem vai decidir se seu 2025 será um ano de bênção ou de maldições? Será você, serei eu. Se obedecermos a Deus e aos seus mandamentos, nós seremos abençoados em nome de Jesus. Seremos abençoados. Não tem apelação, não tem interpretação, não tem, é bênção na veia e ponto final. Mas se nós desobedecermos, então as maldições acabam alcançando a nossa vida. Crente, irmão, crente, não é para viver uma vida de miséria. Eu não estou falando aqui, irmãos, de material não, porque eu não sei, acredito que eu sei o que o pastor Marcos ensina para vocês pelo caráter dele. Mas pastor Marcos, eu acho muito estranho pessoas que servem a Deus para se dar bem financeiramente.
servem a Deus e fazem troca com Deus para ter um carro novo, para ter uma casa nova, para ter um emprego novo, para, sei lá. Irmãos, é muito pouco. É apequenar demais a Deus. Ele é o dono do ouro, da prata. Quando eu obedeço Deus e estou no centro da vontade dEle, e Ele cresce em mim, e eu vou desaparecendo nele, mas ao mesmo tempo também vou crescendo nesse mundo, porque a graça dEle é sobre mim. Amém, meus irmãos? A graça dEle é sobre mim. Deus tem muito mais para mim e para você. Olha, irmão, carro novo é bom, casa boa é bom, uma vida financeira confortável é bom, mas muito melhor do que tudo isso, meus irmãos, é a graça de Deus sobre as nossas vidas, amém? É ter a família salva, é ter paz no coração, é ter tudo isso e muito mais. É o que Deus quer dar para os seus filhos que são obedientes. Deus pode te dar tudo isso que são ninharias, são porcarias para Deus, são trocados para Deus. Ele é dono do ouro, da prata, meus irmãos. Eu estava vendo esses dias, eu gosto de astronomia, não de astrologia, de astronomia. Eu estava vendo, meus irmãos, que tinha aí um meteorito, que aquele meteorito que não era nem tão grande, se fosse capaz de trazê-lo para a Terra, ele tinha tanto mineral ali precioso, tanto ouro, tanta coisa ali, que isso daria toda a renda mundial. Ele cobriria toda a renda mundial, não sei por quantos séculos. Tamanha riqueza de um meteorito que estava perdido para o espaço. Então você acha que Deus tem dificuldade de prosperar financeiramente aqui? Irmãos, é pouco isso. Deus quer te dar muito mais em nome de Jesus. Deus quer te dar o material que para Ele é tranquilo, mas Ele quer te dar também paz de espírito, salvação para você, para sua casa, para sua família. Ele quer te dar graça no nome de Jesus, amém? Então nós decidimos, se você quer um ano vitorioso, você só tem que fazer uma coisa: conhecer o Rei, você já conhece, saber das coisas, você já sabe. Agora é só ser obediente e correr para o abraço em nome de Jesus, amém? Obediência, é obediência ao Senhor que faz a nossa vida caminhar para frente. Tira você da unção do caranguejo. Todo mundo já foi para a praia e viu o caranguejo andar, né? Ele anda, é bonitinho de ver, ele corre para lá, corre para cá, mas não corre em linha reta. Tira você da unção do caranguejo e coloca você na unção certa, no caminho certo, porque daí o pastor, aquele que cresceu na sua vida, vai te levar a pastos verdejantes e a águas tranquilas em nome de Jesus, amém? Eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos, com a licença, evidentemente, do pastor Marcos, para que Deus te dê esse coração obediente. O que você ouvir aqui no altar de Deus, pratique na sua vida sem medo. O que você ler na Bíblia, pratique na sua vida sem medo. O que Deus falar no seu coração, pode obedecer sem medo. Poderá ser loucura para alguns, porque o Evangelho, a graça de Deus é loucura para o mundo, mas para você será palavra de bênção no nome de Jesus, amém? Amém, irmãos? Feche os seus olhos então agora, por gentileza. Pai querido, em nome de Jesus, Tua palavra nos falou hoje sobre obediência. Se queremos um 2025 abençoado, se queremos um 2025 cheio da Tua graça, se queremos um 2025, ó Deus, de vitória, então nós precisamos obedecer. Conhecer a Tua palavra, ó Deus, é bom, mas ainda não é o suficiente. Saber cantar hinos gloriosos é bom, mas ainda não é suficiente. Saber que o Senhor existe é bom, mas não é o suficiente. Conhecer a obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário é bom, mas não é o suficiente. Nada disso terá efeito prático em nossa vida se nós não obedecermos. Portanto, Senhor, Espírito Santo, eu sei que essa igreja é uma igreja obediente, eu sei que essa igreja é uma igreja abençoada, eu sei que essa igreja é feita por crentes salvos, lavados e remidos no Teu sangue, mas eu quero orar mais uma vez pela fé e pedir: Senhor, dá-nos um coração obediente, dá-nos um coração quebrantado, submisso, humilde. Nos faça obedientes, Pai, à Tua palavra e aos Teus mandamentos, em nome de Jesus, que assim seja. Todo o povo do Senhor diga amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos.
Obrigado pela oportunidade, pastor Marcos. Glória a Deus. Me ajuda estendendo sua mão? Obrigado, Deus. Muito obrigado pela vida do pastor Moisés. Obrigado por essa palavra tão especial, tão profunda, para podermos refletir sobre a obediência. A obediência ao nosso chamado, a obediência no dia a dia enquanto cristãos. Muito obrigado, Deus. Uma palavra abençoadora. Continua cuidando do pastor Moisés, da pastora Cláudia, de toda a família dele, da igreja que está aos cuidados dele ali no bairro Pauliceia. Abençoa, Deus. Realiza os desejos do coração do pastor Moisés e continua suprindo todas as necessidades dele, em nome de Jesus.